está dependendo do INSS, eu já sinto em te informar, procure outras formas. Então eu trouxe aqui para você sentar mesmo, ficar na sombra, colocar o burro na sombra, fundos que eu tenho, não é recomendação, para aposentadoria. Pessoal, existem diversos fundos imobiliários para aposentadoria, né? Daqui eu teria que trazer um conteúdo maior para vocês com todos os fundos. Mas os que eu trouxe aqui, eu trouxe e eu tenho uma explicação. Às vezes você vai achar que é o mais fácil, que é o mais simples, que todo mundo fala. Mas não. Tem fundos aqui que para mim fazem toda a diferença e não são os mais falados. Tá bom? Eu trouxe aqui para vocês. Então, pessoal, a gente sabe que a Selic, ela tem uma quedinha ali pequena, na minha opinião não tinha nem que cair, pelo que a gente está passando de inflação, mas ela teve uma pequena queda, né? Já está se falando no Boletim Focus que a gente vai fechar o ano com uma Selic talvez até maior. Então, turma, a gente está vivendo um momento que tem um cenário muito dividido, que é a renda fixa verdade, continua pagando, continua competitiva, mas a gente também tem a atratividade de fundos imobiliários e ações que estão muito descontadas. A bolsa está barata. Tem muita empresa que fez esmagado, tem muito fundo imobiliário esmagado e está barato. E aí vai muito do que você pensa. Eu, para minha aposentadoria, Carol, eu vou olhar para ações e fundos imobiliários. Tá, gente? Eu tenho renda fixa? Eu tenho. Mas eu não vou olhar para isso. Eu vou olhar para ativos que eu acredito no longo prazo. A bolsa é vencedora. Então, eu olho para fundos imobiliários no que a gente vê hoje em dia. Né? A gente vê até hoje. Então, eu, Carol, para minha aposentadoria, turma, principalmente porque eu quero receita mês a mês, eu vou olhar para fundos imobiliários. Tá bom, turma? Então, a gente tem que entender que quando o assunto é aposentadoria, a gente não pode tomar lógica de, tá mais barato, vou comprar mais barato, vou estar... Nem sempre, porque às vezes tem um fundo que ele é muito bom. Às vezes ele tá barato, até porque tá passando um momento que não é lá, um momento enorme, mas ele é um bom fundo. Entendeu? E é isso que eu quero mostrar para você. Às vezes tem um fundo imobiliário que é ótimo, mas também está na sua carteira. Então hoje eu trouxe 3 aqui que para mim são bons. Eu trouxe um que inclusive eu acredito numa nova recuperação bem forte dele. Ele está sendo falado pelos analistas. E será que você tem esse fundo? Fica aí, nós vamos falar sobre fundos para aposentadoria. Porque aqui, pessoal, a gente quer qualidade, a gente quer dividendo, diversificação boa e estabilidade. É isso que a gente busca quando a gente fala, né, que a gente olha para a aposentadoria. Então, pessoal, olha só. O KNSC11, que é o primeiro fundo que eu vou falar aqui sem muita novidade. Esse fundo, pessoal, para mim, ele é um fundo maravilhoso, tá? Ele faz uma gestão do Quineia, tá? Ele é um fundo base 10, então muitas pessoas começam por ele. Ele está barato? Não está. Aqui nós estamos falando, pessoal, para a aposentadoria, tá bom? Não fundos baratos. Por que eu gosto dele, pessoal? Ele é um fundo de papel, ele tem excelentes CRIs, ele é um fundo que não corre tanto risco, ele é aquele fundo que tem, sabe, mais estabilidade, os ativos são mais seguros, mais cautelosos, e para mim isso é importante. Então, Carol, você gosta de fundo de papel? Eu gosto, pessoal, mas eu prefiro fundo de tijolo. Hoje, na minha carteira, de 100%, 75% é tijolo, 25% papel. E um deles é o KNSC 11, que tem aí a gestão do Grupo Quineia, que é um baita grupo. Investe em CRIs, que é aquele certificado de recebível imobiliário, ou seja, você está emprestando dinheiro para uma securitizadora para usar esse dinheiro, né, te pagar com juros. São dívidas, os devedores são muito bons, os credores são bons. Então, para mim, pessoal, só pela gestão, que eu olho muito, tá, gente? Olha a gestão do fundo. Quem é o gestor? Porque ele está cuidando do seu dinheiro. Então, a Quineia, para mim, do Itaú, é excelente. Aí a gente vê a cotação 9,15, a gente vê um dividendo, eu olho isso nos últimos 12 meses, 12,46%, só que eu não olho só isso, tá? Eu olho isso ao decorrer dos anos, e ele sim mostra estável para os cotistas, porque nem sempre eu vou olhar só o que paga maior dividendo, tá? Às vezes eu vou ver um que ele oscila menos na bolsa, e faz parte da minha carteira, tá? E aí a gente vê uma liquidez que é alta, na minha opinião, acima de 1 milhão, tá excelente. Ele tem uma liquidez de 5,61 milhões, ou seja, tem gente para comprar. Se amanhã você quiser vender, tem gente comprando suas cotas. Ou seja, tem liquidez, né? E isso é importante para o investidor. Ele tem aqui 1,20% de taxa, né? Tem aproximadamente aqui, vamos pôr, 265.218 cotistas. Pagou um último rendimento por cota, tá bom, pessoal? Se você tem 100 cotas, ele pagou 10 centavos por cota, tá legal? E ele tem um valor patrimonial de 1,77 bilhão de reais.
Pessoal, aí a gente vê esses dados aqui no investidor 10, tá? Mas o ponto que me chama no KNSC, que eu comentei com vocês, é a alocação. Ele tem uma diversificação em setores muito bons dos que eles olham. Ele tem shopping, ele tem residencial, ele tem logístico, que é importante, que aliás é uma boa parte, quase 21%, escritório. Então ele está diversificado, as dívidas não estão em que um credor só. Tem dívidas, a gente olha se ele é diversificado, e aí a gente vê a alocação por indexador, que vocês também perguntam muito, CDI 36,3 e IPCA 58,1, ou seja, te protege, né, quando o IPCA sobe, esse fundo ele está atrelado a IPCA. Então, se a inflação sobe, você está protegido também. Pessoal, esse fundo, ele tem uma forte, a gente vê aqui que ele está a maioria focado em IPCA, mas como ele tem também uma boa parte do CDI, a gente está vendo um momento que a Selic, né, a taxa Selic, que é o mais importante, a taxa CDI, ela anda abaixo da Selic, ele bem pouquinho. Então, como a gente está vendo a taxa CDI em inflação alta, os brasileiros que o digam, que vai no mercado, infelizmente a gente traz uma sacolinha de R$200 e não compra nada, que antigamente não era assim, o brasileiro está sim sentindo isso no bolso, a gente vê que ele se favorece nesse momento. E além de ser em qualquer momento. Na minha opinião, esse fundo é um excelente fundo, está na minha carteira, não vai sair. Olha só, hoje, né, como eu falei, a parte de IPCA está pagando aqui em média 10, IPCA mais 10,56% ao ano, essa taxa excelente. Em CDI, pagando uma taxa média aí de CDI mais 3,19% ao ano. E por que isso é importante, pessoal? Porque o fundo ele não depende de um único cenário econômico, né? Se a inflação continua pressionada, ou seja, alta, a inflação ajuda a proteger sua renda. Por quê? Porque está atrelada, a IPCA está mais alta, está te protegendo. Agora, se o CDI cair, e eu não acho que a gente vai ter uma queda abrupta, como tem gente que põe aí tratando para render clickbait, não vai ser. A gente sabe que o CDI está vivendo um cenário que a gente está acompanhando também, que é muito importante. Então, turma, essa mistura pode ser muito interessante. E aí a gente vê os dividendos, olha lá, eles sempre remunerando os cotistas. O médio, eu gosto de ver esse médio em 5 anos, 12,35%. Olha aqui a barra azul, mostrando a remuneração aos cotistas, a gente olha muito isso. Então, é um fundo que ele... Porque assim, às vezes a gente tem um fundo e fala assim, nossa, ele pagou muitos dividendos esse mês, mas no outro não. Aí você estranha. Mas por que no mês passado, ou 2, 3 pagou muito e nos outros não? Você fica com a pulga atrás da orelha. Esse não, ele está sempre ali constante. E isso traz segurança para o investidor. Eu, por exemplo, né, o KNSC é um dos meus queridinhos de carteira. E aí, turma, a gente vê que para aposentadoria, na minha opinião, ele é um fundo de papel, tá? Ele é um fundo bem gerido, ele é um fundo que entrega bons dividendos na história dele ali. Ele não está barato nesse momento? Não, mas eu não vou olhar isso. Estou falando aqui fundos para aposentar, para aposentadoria, tá bom, turma? Se caiu o preço, eu compro mais. Mas ele está barato? Não vou mentir, não está. Por quê? Porque o fundo é tão bom que o mercado paga mais por ele, pelo que ele entrega. Então, pessoal, vai olhar, vai saber escolher outros CRIs, vai saber remanejar a carteira. Não tem o que falar, sabe espalhar risco. Para mim, é um baita fundo de papel investindo em CRIs, que são ativos da renda fixa, pessoal. Então, para mim, ele faz sentido. Por quê? Ele não está barato, verdade.